Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador. Nunca soube tão a férias. Eu às vezes vinha de casa da Sofia para o botequim da Natália Correia, que era muito perto, podia-se ir a pé, okay. Era muito perto. Elas não gostavam, tinham convivido em tempos muito antigos. Era um bocado ciumentas uma da outra? Não gostavam uma da outra, okay. não tinham mesmo uma inimizade clara e militante. Sim. E portanto jamais poderia dizer à Natália que tinha vindo da Sofia, casa da e vice-versa. Sofia, ou não podia dizer à Sofia que tinha vindo do botequim da Natália. O meu convidado, José Manuel dos Santos, tem uma vasta trajetória no panorama artístico e intelectual português. Escritor, curador, programador, gestor cultural, é membro da Academia Nacional de Belas Artes, autor de poesia, ficção, crónica e ensaio. Escreve sobre literatura, artes visuais, música e política e é membro do PEN Clube Português. Empenhado dirigente socialista, foi durante 2 décadas assessor cultural dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio. Coordenou a comemoração dos 50 anos do PS e do centenário de Mário Soares e foi dele a proposta de trasladar Sofia de Mello-Breiner Anderson para o Panteão Nacional há 11 anos. Entre os seus amigos contavam-se Vieira da Silva, Virgílio Ferreira, Natália Correia, Pomar, Alexandre O'Neill, Paula Rego, Eduardo Lourenço, José Saramago, Cruzeiro Seixas, Agostinho da Silva ou Mário Cesarini. Mas José Manuel dos Santos é também administrador e diretor cultural da Fundação EDP e traz com ele o pretexto ideal para esta conversa, os 2 últimos números da revista Eletra, o 28º, cujo tema central é o livro, e o 29º, que acaba de sair, o número de verão, cujo tema central é o corpo. Olá, José Manuel, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado pelo vosso convite. É um grande prazer estar aqui a falar. Com muito gosto também. Um grande prazer estar aqui a falar consigo. Dirige esta fundação que eu tanto gosto, que tem esta revista Eletra, tão bonita, tem este arquivo documental impressionante, ligado à energia, à eletricidade, tem o MAT, este Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que eu também gosto tanto. É mecenas cultural, como foi, mecena da Companhia Nacional de Bailado, da Casa da Música e tudo. Tem uma coleção de arte que já começou há 25 anos, muito boa, e estes prémios de artes visuais, o Prémio Carreira e o prémio Novos Artistas, para premiar os novos talentos nas artes visuais. Falei desta presidência onde teve, durante 2 décadas, foi assessor cultural de Mário Soares e de Jorge Sampaio. O Mário Soares foi, enquanto esteve com ele, entre 86 e 96. Estive antes, porque trabalhei com ele, já trabalhava antes de ele estar em Belém, mas aí na comunicação. Mas de facto, depois a seguir fui assessor cultural. Um perfeito protagonista da história do século XX. Aliás, coordenou a coleção das obras dele. Estou a coordenar. Está a ser lançada. É uma coleção muito extensa. Grande. Com a imprensa nacional, exatamente. Na imprensa nacional e que vai ainda durar muitos anos, porque há ainda muita coisa para ser publicada. Muita coisa. O espólio dele tinha aqui uma conta de 3 milhões de documentos. É impressionante. Teve, ao estudar isso, que eu sei que está a ser estudado, claro, teve algumas surpresas. Sim, engraçadas. Há sempre imensas surpresas. Desde logo porque ele guardava todos os papéis desde a adolescência. É curioso. Mesmo depois das reuniões ele apanhava os papéis. A coisa mais extraordinária é que não se sabia, ele não sabia que queria desempenhar um cargo político relevante no país, porque poderia a ditadura não cair. Exatamente. E hoje continuaria na clandestinidade ou preso. Na oposição. Exatamente. E não sabia quando morria e, portanto, não sabia quando é que se o regime ainda cairia em vida dele. E talvez por isso ele quisesse guardar tudo para que mais tarde se pudesse fazer a história da oposição. Portanto, eu acho que essa ideia era uma ideia fundamental, para além do seu gosto próprio de historiador. Ele estudou no primeiro curso de História e Filosofia e ele tinha o gosto de guardar, arquivar, criar memória. E, portanto, isso foi... Além de ser um bibliófilo extraordinário, mas sobre o livro já falamos. Sim, acompanhou a vida toda. É de facto extraordinário porque há muita coisa ainda para estudar e para revelar. Desde logo os cadernos de notas, que são imensos, e esses estão completamente inéditos. Incrível. Ele tomava notas, e aí há muitas surpresas. Por exemplo, nas notas dele
criou-se a ideia, e ele contribuiu bastante para a criar, de que ele não se interessava por coisas da economia. No entanto, os apontamentos dele estão cheios de dados económicos que ele usava politicamente, obviamente. E até pedia esclarecimentos sobre eles, e depois usava-os... Quando era preciso esclarecer alguma coisa? O que ele não queria era que a política se subordinasse à economia. Para ele a política... Exatamente, era uma coisa à parte. Era a arte mais nobre. É um bocadinho, Zé Manel, é um bocadinho o contrário hoje, não é? É tudo muito subordinado aos critérios todos economicistas, isto de rede. A cultura está a sofrer com isso muito, não é? Até há quem ache que houve uma espécie de captura da política pela economia. Exatamente. E que isso... Está ali domada e guardada e restringida, não é? Para os fins. Apenas Exatamente, para servir os seus fins. Exatamente. E isso, até há quem ache que isso também está na origem da crise atual das democracias. Ou é pelo menos uma das causas. Uma das causas. A correspondência que ele guarda é extraordinário, a correspondência com tudo o que é historiadores e escritores intelectuais em geral. O Manuel de Oliveira, o Hermano José, o José Cardoso Pires, o António Damasio, o Júlio Ferreira, a Beatriz Costa, o César Vieira, o Jaime Cortesão, o António Sérgio. Tudo. É extraordinário. Há aqui duas que eu adorei, que é esta do Cesarini, que ele diz, em que o Cesarini lhe escreve e que está lá a dizer que não tem o fato. Exato, recebi o convite, escreve Mário Cesarini, recebi o seu convite para ir a um banquete no Palácio da Ajuda, mas não tenho um fato escuro. E o Soares respondeu: Mário, você... Estou mesmo a vê-la a escrever e a dizer isto. Mário, você venha como quiser, até ele fica mal vir de fato escuro, deixava de ser quem... Deixava de ser quem era. Isto é lindo. É óbvio. E outra extraordinária, que ele leu o Ano da Morte de Ricardo Reis. Muitas destas coisas de Cesarini. Sim. Muitas vezes ao fim da tarde... Escreveu uma história com ele também. Muitas vezes ao fim da tarde ele chamava-me, o Mário Soares, e dizia: vamos jantar com o Cesarini, vê lá se ele pode. E eu falava para o Cesarini. Combinado. E depois íamos jantar. E era sempre um jantar absolutamente extraordinário. Também estou-me a lembrar de uma carta. E ele, quando era primeiro-ministro, Mário Soares, leu O Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis. Exatamente. E depois escreveu uma carta ao José Saramago em que dizia: os livros são extraordinários, quero dar-lhes parabéns. Sei que não sou simpático para si, nem você é para mim, mas em consciência sinto que devo dizer-lhe isto. É muito bonito isto. Sim, muito. E o Saramago depois respondeu-lhe: tem razão, não somos simpáticos um para o outro, mas também mentiria se lhe dissesse que me é indiferente que tenha gostado dos meus livros. Sim. Isto é tão... É muito extraordinário. É tão elevado isto. Sim. Não é? Isso está de acordo com a ideia de que ele tinha, que a literatura, a política, a literatura, a arte, a cultura estava acima de qualquer outra coisa. Exatamente. É verdade. E por isso não importava esta depois as divergências. E ele costumava dizer: ninguém sabe quem são os primeiros ministros do tempo do Eça de Queiroz e toda a gente sabe quem é o Eça de Queiroz. Exato. E, portanto, o que ele estava a querer dizer aí, se calhar enganou-se. A arte. Enganou-se, é que toda a gente vai saber deste tempo quem é o José Saramago e se calhar ninguém vai saber quem é o Mário Soares. Era um exercício de humildade que ele se impunha a si próprio. Eu creio que as pessoas vão saber, obviamente, quem é o José Saramago e quem é o Mário Soares. Claro. Era um homem verdadeiramente universal, tudo o que era humano interessava-lhe. E depois conheceu o Karl Popper e o Vargas Llosa, o Otávio Paz, toda a gente. Mas tinha... Ao contrário, por exemplo, da geração de 70, que via o país, tinha uma visão um bocadinho pessimista, ele não. Ele achava que Portugal era um povo extraordinário. Sim, sempre achou isso. Sempre achou. É muito engraçado isso. Ele tem uma genealogia cultural. Começa muito... Ele, aliás, gostava de a definir e de a estabelecer. Exato. Mas no século XIX, obviamente, tem os românticos, os liberais românticos, o Garrett e o Herculano, que ele conhecia, estudou profundamente. No Garrett, a Portugal na balança da Europa, o Herculano, as origens e o estabelecimento da Inquisição, a história de Portugal, os opúsculos, todas essas questões que ele meditou profundamente. Depois a geração de 70, ele adorava, obviamente, o Antero, o Essa e o Oliveira Martins. O Portugal Contemporâneo foi um livro que ele leu e releu. Gostava, aliás, de ter escrito um Portugal Contemporâneo. Uma espécie de continuação do Portugal Contemporâneo. Depois foi o Portugal amordaçado, que foi o que escreveu. Mas achou que aquela desistência da geração de 70 a certa altura em reformar o país, que tinha sido... Frio, gostou-lhe. E a ideia de que se tinham tornado os vencidos da vida era uma coisa que ele não aceitava nem admitia. E isso serviu-lhe de lição, mas ele fazia isso, todos os erros de todos os regimes que ele apreciava, que tinham sido alguns regimes em que a liberdade existiu em Portugal, a liberdade do tempo, ele
percebia os erros que se tinham cometido e meditou e aprendia com eles. E, portanto, ele, quando chega a Portugal, no 25 de Abril tem 74, tem 50 anos, e ele aprendeu com os erros todos, com os erros do constitucionalismo monárquico, com os erros da República, e tem como objetivo evitá-los. E, por isso, acha que é possível naturalizar a democracia. Não há razão nenhuma para que em Portugal a democracia não seja um regime tão natural como nos povos que tinham, e nos países que tinham a democracia há mais tempo. Sim. E eu acho que ele ganhou, porque os problemas que a nossa democracia hoje tem não são especificamente nossos. São os problemas que todas as democracias hoje têm. E hoje estão em risco. Ninguém hoje se atreve a dizer, coisa que no passado se dizia, e se repetia como um anátema, ninguém hoje se atreve a dizer: não, Portugal não pode viver em democracia porque os portugueses não sabem fazer isto, ou não sabem entender aquilo, ou não sabem comportar-se desta ou daquela maneira. Todos os problemas que nós temos são problemas iguais, idênticos, enfim, com algumas declinações e especificidades, mas nenhum deles é um problema que se possa dizer é um problema que tem a ver com Portugal e com o povo português. Estava a falar do Portugal amordaçado, que ele escreveu ainda em França, em 72, e que dizia um dia que haveria de escrever um livro sobre os funerais mais interessantes. Isto é ótimo. Estou mesmo a vê-la a escrever uma coisa destas, com as maiores peripécias. Isso é mais tarde, não é? Sim, claro. Ele depois de ter assistido a imensos funerais, alguns deles de Estado, não sei o quê, exatamente. Sim. Dos dirigentes russos, do Brezhnev, do Andropov, do imperador do Japão. Que ele tinha aqui em representação de Portugal. Claro. Do conde de Barcelona, etc. Ele reuniu imensos episódios. Em que aconteceram peripécias e episódios. Sim. Eu adorava ler isso. Um dia vou escrever. Dizia que ia escrever os meus 5 funerais. Sempre rodeado de livros. Ele, quando viajava, levava pastas cheias de livros, lia vários ao mesmo tempo, e lia de acordo também com o sítio onde estava. E com a gripe, não era? Ele dizia... Com o estado de saúde. Sim, com o clima até. Ele dizia: este livro, ler o Camilo é bom para quando está com gripe. Sim. Ele Isso dizia. É extraordinário. Depois um dia descobriu que um livro da Raquel de Queiroz, que era bastante camiliano, e serviu-se dele para curar uma gripe. Estava com uma gripe muito grande. Livros pela emoção aqueciam por dentro. Sim, exatamente. É tão bonito isso. Sim. E sabe que, se calhar o Zé Manuel não sabe, eu tinha um programa na TV24 chamado Livraria Ideal, onde o último programa, foi para aí de 3 anos e tal, e o último convidei-o a ele, como bibliófilo, e disse: não vamos falar de política, vamos falar de livros. E ele veio com segurança com 2 ou 3 sacos com livros raríssimos, porque eu tinha esta coisa pelos livros. Estiveram agora expostos em Serralves. Exatamente. Numa exposição de que eu e o Pedro Marcos Gomes fomos os comissários, e é uma exposição que ligava à sua coleção de artes plásticas com a bibliofilia, e tem coisas também absolutamente extraordinárias. Também o Zé Manuel é bibliófilo e colecionador de livros, digamos assim, gosta muito, faz caça nos alfarrabistas, de vez em quando pega em si e vai à Travessa da Queimada e vai àquelas antigas buscar isso. Tem alguns tesouros assim que nos querem falar. A Travessa da Queimada já não tem. Vai àqueles da Calçada do Combro, não é? Já acabou. Sim, vou à Calçada do Combro, vou à Rua do Século, vou à Rua do Alecrim. Diga-me um tesouro que tenha muito bom, que preze muito e que seja muito, muito rápido. Tenho a mensagem dedicada pelo Pessoa ao Moitinho de Almeida. Isso é extraordinário. E tenho também... Se o José Cavalcanti sabe isso, vai fazer uma proposta. E tenho os vales que o Pessoa metia para receber dinheiro antecipado ao pai do Luís Pedro Moitinho de Almeida, a que ele dedica a mensagem, e também um prefácio que o Pessoa escreveu para um livro muito mau do Moitinho de Almeida, que era um jovenzinho que estudava Direito e queria ser poeta, mas não tinha talento para ser poeta. Verbo. E tenho uma coisa mais extraordinária, que é a seguinte: o Jorge de Sena dizia que tinha uma tia que era vizinha do Pessoa, morava no prédio do Pessoa, morava no andar ao lado. E que ele lembrava-se, lá em Capodorico, ele lembrava-se de quando estava em casa da tia, de entrar um senhor que ia lá atender o telefone, a casa da tia, porque não tinha telefone dele, e servia-se para falar ao telefone, servia-se o telefone da tia. Um senhor com os óculos e com não sei o quê, magrinho. Podia ser um excesso de imaginação do Jorge Sena, mas não era, porque eu tenho um cartão em que o Pessoa explica como é que se fala, escrito com o punho dele, como é que se fala para ele. O cartão diz Fernando Pessoa, e depois diz: para telefonar para mim,
telefone tal, Dona Virgínia Sena. Que giro, era mesmo. A sede dele era no vizinho, na vizinha. E ele ia atender o telefone ao lado, como acontecia, aliás, muito frequentemente, porque as pessoas, não havia muita gente a ter telefone. Exato. Esta a propósito dos centenários também, este de facto é uma geração de ouro que nasceu entre 1919 e 30, a Sofia, o Sena, que falámos dele, o Pomar, o Saramago, a Natália, a Agostina, o Lourenço, o José Augusto França, e o Zé Manuel fez parte das comissões organizadoras dos centenários, que era da Sofia, por exemplo, do Mário Cesarini, do Rubená, e aliás foi sua a proposta de trasladar a Sofia para o Panteão, isto há 11 anos, era a quinta pessoa. Nos 40 anos do 25 de Abril, e eram os 10 anos da morte. Aliás, agora saiu este Sofia, que é nos 10 anos de ter ido para o Panteão, uma obra também que coligiu, também muito bonita, e com um cenário da Caixa de Depósitos. Eu acho que foi uma homenagem justíssima, e acho que o 25 de Abril ter no Panteão a Sofia como seu símbolo, que é uma coisa lindíssima. Já temos no dia da Festa Nacional, no 10 de junho, um poeta. Exatamente, o Camões. E agora, o 25 de Abril ter tido a Sofia, não só pelo belíssimo e maravilhoso poema que escreveu, evocando essa data, o dia inicial, também por tudo o que ela tinha feito para conquistar a liberdade, para conquistarmos a liberdade antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. O seu rigor na exigência da democracia, o seu horror a todas as formas de demagogia, fossem de esquerda ou de direita, sendo que ela, com uma perspicácia política um pouco surpreendente, porque ela parecia desatenta, no entanto tinha uma atenção absolutamente extraordinária ao essencial, e ela, na sua última entrevista, perguntam-lhe qual é o maior problema que a democracia hoje tem, e ela diz que é a desigualdade. Diz a Sofia de Melbrenha. Diz a Sofia de Melbrenha, numa sua última entrevista. Ela diz que a desigualdade económica que se chamava hoje... A poeta, ela designava-se ela própria de preferência a poetisa. Morta então morreu, portanto, em 2004, mulher de letras, também cidadã exemplar. Eu gostava... Eu às vezes vinha de casa da Sofia para o botequim da Natália Correia, que era muito perto, podia-se ir a pé, era muito perto. Elas não gostavam, tinham convivido em tempos muito antigos. Eram um bocado ciumentas uma da outra? Não gostavam uma da outra, não tinham mesmo uma inimizade clara e militante. Sim. E, portanto, jamais poderia dizer à Natália que tinha vindo da Sofia, casa da Sofia, ou não podia dizer à Sofia que tinha vindo do botequim da Natália. Tenho que perguntar isto, é membro da Comissão Política do PS e ex-diretora da Ação Socialista, como dirigente socialista, Zé Manuel, mas sou um dirigente socialista. Um bocado da prateleira, não? Não é na prateleira, mas não é essa a minha atividade. Sim, bem sei. Mas ficou muito triste com esta perda de peso e de influência do PS em maio. Sim. Acha, o que é que se pode fazer para inverter um bocadinho isso? Está com medo das próximas eleições agora de 12 de outubro? Eu acho que depende. Há muitos fatores. Quer dizer, isso precisamos de um programa para analisar, só para isso. Para analisar as causas. Não é agora, que é muitíssimo preocupante. O que se passou, o PS é um partido fundamental da democracia portuguesa, é verdadeiramente aquele que moldou o regime democrático, não só, mas é o principal, graças a Mário Soares em grande parte da sua história, e que é fundamental a perda de influência de um partido que tem este património, sobretudo porque o lugar que no Parlamento trocou, passou de segundo para terceiro partido, foi ocupado por extrema-direita e sobretudo, isto não é apenas o que se passa em Portugal, é o que se está a passar no mundo todo. Este crescimento dos populismos e dos populismos extrema-direita. E na Europa. E na América também. E na América também, já se sabe. E portanto, é preciso que haja uma reação e que o Partido Socialista tenha consciência, isso tem, e creio que tem, da gravidade desta situação. Não só para ele próprio, para a sua própria sobrevivência, como para a sobrevivência da democracia do país, claro. E não nos podemos esquecer que o que de melhor, os avanços que a Europa teve, quer do ponto de vista do regime democrático, quer do Estado Social, resultaram do entendimento entre os partidos da Internacional Socialista, sociais-democratas, trabalhistas e socialistas, e os partidos democratas cristãos. Portanto, digamos, da direita, de inspiração cristã.
E, portanto, essa aliança foi uma aliança frutuosíssima. Exatamente. E é preciso que tenhamos consciência que essas foram as grandes conquistas a favor das pessoas, a favor da qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Eu, obviamente, que pelas convicções que tenho, sublinho muito a importância que a social-democracia teve nisso, e costumo até citar uma afirmação do grande historiador Tony Judt, que disse: a social-democracia não foi como alguns tradicionalistas e conservadores achavam que poderia ser, que o mundo poderia ser assim feito. Não foram os onteis que cantaram, nem foram, como os comunistas disseram numa certa altura, os amanhãs que iriam cantar. Mas foram, em cada presente, foi o regime que mais conseguiu conciliar, o sistema político que mais conseguiu conciliar a liberdade com a igualdade. E isso, obviamente, são dois valores fundamentais do progresso humano. José Manuel dos Santos, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estou a dizer isto porque é verdade. Pelo que ele fez ao Godinho, mas também por me ter humilhado a mim, ao Rafa e a todos os gajos que ele obriga a fazer as cenas mais maradas à frente de toda a gente só para mostrar que tem poder. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com a Iote Vadio e Observador. Inspetor, se a sua tática é repetir outra vez todas as perguntas, ou se lembra das respostas que eu já lhe dei, ou eu durmo aqui um bocado, ou então eu ligo para um advogado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Madalena Almeida, Helena Caldeira e a minha, Vicente Valenstein. Último episódio. Rebobina. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. E estamos a conversar com o escritor, curador, programador e gestor cultural José Manuel dos Santos, que é presidente e diretor cultural da Fundação EDP. Administrador e diretor cultural. É Vera Pinto Pereira. Então é isso mesmo. É administrador e diretor cultural da Fundação EDP, que traz este último e penúltimo número da revista Eletra, um dedicado ao livro e este último que saiu agora dedicado ao corpo. Zé Manuel, que trabalha neste meio, porquê que a cultura é sempre o parente pobre de todos os programas dos partidos e todos os programas de governos? Nós tínhamos um Ministério miserável e indigente, sem verba, sem peso político, e acabámos por ser um bocado despromovidos porque perdeu-se o Ministério. Sim. Como é que isto o faz sentir? Porquê é que nem 1% chegamos ao do PIB, no investimento da cultura? Há países que em Hungria dá 7%, outros dão 5%. Se quisesse responder sinteticamente, diria que isso já foi apontado pelo Antero como uma causa da decadência dos povos peninsulares. Incrível. E há quem diga que defenda que a cultura é o que pode salvar a Europa. A cultura que nos distingue. No sentido mais amplo, que também inclui a ciência. No sentido geral, sim. Não percebendo que esse é o grande investimento. Exatamente. E é o grande investimento. Mas porquê é que a política não percebe isto? E acha sempre que é um sorvedor, não consegue. E nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece. A cultura pode. Olha, em França gera dinheiro e na Alemanha também perceberam isso. Apesar de tudo, houve aqui alguns períodos em que algumas coisas correram melhor e fizeram as coisas. E hoje as bibliotecas, os teatros. E hoje temos, isso é verdade. Há um avanço, apesar de tudo, muito grande. E hoje há muitas coisas a acontecerem. Há muita programação cultural também do país todo. Por todo o país. Houve assim, uma grande descentralização. Sim, o problema é que o Estado precisa de perceber, e no orçamento do Estado isso não é, aliás, muito significativo, que tem obrigações e, sobretudo, tem uma coisa que é fundamental. É aquelas instituições que são do Estado, os museus que são do Estado, os teatros que são do Estado. O Estado tem a obrigação de lhes dar condições de desempenharem a sua missão com a ambição que essa missão tem que ter. Não só os orçamentos de funcionamento, como os orçamentos de programação, os orçamentos de aquisições. Isso não pode ser sempre protelado. Não há razão nenhuma para isso. Porque, como digo, isso nem sequer tem um peso muito significativo em relação aos orçamentos de outros ministérios. E parece que é por uma mistura de leviandade e falta de consciência do que está aqui em causa
porque depois a política gosta muito de se enfeitar com os sucessos das obras que os artistas criam e com os próprios artistas. Mas muitas vezes isso só acontece quando lhes convém. E é preciso... Está sujeito a uma agenda política ou de votos, não é? É preciso que esse trabalho, o trabalho da cultura é um trabalho lento e continuado. Para fazer uma grande orquestra, para fazer uma grande programação de um museu, é preciso tempo, é preciso meios, é preciso dedicação. E sobretudo não podemos estar a fazer e a desfazer permanentemente, a construir e a seguir a destruir. Os partilhados por ciclos de votações. Sim, isso é a coisa pior, a imprevisibilidade. Estamos a fazer não há nada a médio prazo, a longo prazo. Nada, não se olha a médio prazo. Isso não, que é pena. Portanto, não há nada consistente. Quer no poder central, quer no poder local, o poder político tem que perceber que a aposta na cultura existe também uma outra coisa, que é o respeito pela independência e pela autonomia do funcionamento e das decisões das instituições culturais. Toda a gente se queixa de que as mudanças políticas, a todos os níveis, desde os níveis do governo aos níveis das autarquias, etc., nível local, que causam muitas vezes autênticas e desvairadas mudanças negativas, disrupções naquilo que se está a fazer, no caminho que se estava a traçar e que se estava a percorrer com segurança, e de repente, porque há alguém que vem, ou porque não gosta, deita ou porque tudo não abaixo. sabe, deita tudo abaixo, através de uma exibição infantil, imatura e verdadeiramente criminosa do seu pequeno poder, para mostrar que vale, ou porque tem um complexo qualquer e quer deixar o seu nome e a sua marca. Exato. Sim, ou muitas vezes porque vaidade, acha que por potência. Sim, até por anti-elitismo primário, não é como há populismo primário, também anti-elitismo. Esse anti-elitismo primário, uma coisa vai com a outra, dizer, não, mas porquê que a arte contemporânea, porquê que a literatura, porquê que não sei o quê, vamos mudar isto, vamos... Isso tem sido terrível para o trabalho das instituições. A falta de meios, a falta de... essa continuidade. A continuidade, a falta de previsibilidade. Planeamento a médio prazo, longo prazo, exatamente. Não, isso é uma coisa que tem que verdadeiramente acabar, e em Portugal essa falta de sentido de como é que as instituições culturais podem funcionar e devem funcionar. Como volto a dizer, as instituições, as orquestras, os museus, etc., precisam de tempo, precisam de estabilidade, precisam de meios. Sem isso, não se conseguem-se alguns fogachos que dão jeito para inaugurar, mas são superficiais. Exato. Mas quando digo isto, também não é só isto que se vê mais, é também os arquivos, as bibliotecas. Exato. Eu, quando estava com o presidente Jorge Sampaio, a certa altura, uma vez até decorreu de uma conversa, mas ele tem isto escrito, com o grande historiador José Matoso, que dizia que, para ele, o índice de civilização de um país media-se pelo estado dos seus arquivos. É uma coisa que ninguém se lembra. Dizer, os grandes países, os países mais desenvolvidos, têm arquivos extraordinariamente tratados, inventariados, etc., em que as pessoas podem investigar neles, estudar nas melhores condições. É a função deles. E nós procurámos, nessa altura, eu propus ao Presidente Jorge Sampaio que fizesse uma presidência aberta, na altura chamavam-se jornadas, sobre os arquivos. E começámos a fazer. E começámos até... para ser um pouco mais sedutor, porque as jornadas ou as presenças abertas tinham uma componente fundamental, que era a presença da comunicação social, para levar ao país aquilo que se estava ali a passar e a ver. E essa onde é que começou? Nós começámos pelo arquivo da RTP, que era um arquivo muito sedutor, até porque eles foram... Quando nós lá fomos preparar a visita, depois eles tiveram a magicar o que é que haviam de fazer e foram buscar coisas do Jorge Sampaio. Ainda novo, muito novo. Inglaterra. Sim, em 26, no dia 26 de Abril, quando foi a libertação dos presos políticos, etc. A porta de Caxias. Correu muito bem. A seguir fomos para outro arquivo, para o Arquivo Histórico Ultramarino. Depois a seguir fomos para o Arquivo Distrital do Porto e os jornalistas começaram a não ir.
que acharam que já era quase uma seca. Não é aquela coisa visual de um grande museu. E a certa altura aquilo foi perdendo interesse e velocidade por desinteresse. E provou mais uma vez, pela negativa, aquilo que o Matoso tinha dito. É que, de facto, nós não éramos um país suficientemente civilizado e desenvolvido. A comunicação social não estava apelativo. Exatamente. Os arquivos, nem importante, não é? Super importante. Foi uma coisa muito triste. Agora estava a lembrar também, que o José Manuel lembra-se bem, do nosso Parlamento. Falaste há bocadinho da Natália Correia, que tinha sessões e discursos do Parlamento que ficaram famosos. Há um que eu me lembro muito engraçado. Qual? Que é encarregar a Natália Correia era um governo do Balsemão, eu creio que o ministro era o Lucas Pires, de quem a Natália gostava. E o secretário de Estado era o Gomes de Pinho, que fez, aliás, um trabalho notável na altura. E a Natália, encarregaram a Natália de fazer um discurso em que apreciasse o orçamento e o orçamento para a cultura. E ela fez um discurso reivindicativo, obviamente, a exigir aquilo que nós apenas aqui estávamos há pouco a reconhecer que era fundamental. Ela exigia com a sua voz e sobretudo com o seu gesto. Exato. E chamou esse discurso, o título é extraordinário, chamou esse discurso O Verbo e a Verba. É extraordinário. E quando ela respondeu à verba, em converso e com piada. Sim, extraordinário. Sim. Está a pensar nisso, porque o Parlamento hoje em dia, nós cá assistimos a umas cenas impensáveis. E eu lembro que o José Manuel falar, eu lembro do meu tempo havia os debates com os 4 líderes, era o Soares, o Cunhal, o Sá Carneiro, o Freitas, e lembra-se também, eu também assisti àquele debate de Mário Soares, Cunhal, em 75, o país estava ao rubro, mas era um debate duro, era um debate agressivo, por vezes, um debate político, mas havia ideias e propostas a circular, não havia este ataque permanente, não havia ataques pessoais, havia clareza, frontalidade. Esse debate... Ainda no outro dia eu revi esse debate de Soares Cunhal. A preto e branco. O país está à beira da guerra civil. Exatamente, estava tudo havia as guerras contra as sedes dos partidos. Está tudo ao rubro. O Mário Soares conhecia o Cunhal desde criança. Sim. Conheciam-se, ele tinha estado lá no colégio. No Colégio Moderno. E não há, nesse debate, um ataque pessoal. Ou uma referência pessoal. Debate essas ideias, obviamente. Que podia ser usada como uma piada marginal para tentar condicionar o adversário naquele debate. Nunca isso acontece da parte de um nem do outro. Claro. O que há é um debate claro. É agressivo às vezes. E agressivo, ou pelo menos... Mas civilizado. Duríssimo. Sim. Mas ideias políticas e sobre a situação do país. A certa altura o Cunhal faz uma espécie de caderno de como o Partido Socialista deveria ser. Era o Partido Socialista que lhe convinha, não é? Claro. E não aquele que o Mário Soares estava a liderar. E o Soares ri-se e diz, sim, eu faria isso tudo, e depois no fim o que ganhava era a medalha Lenin. É extraordinário, mas não choca imenso. Hoje... Sim, e o Soares ia fazendo várias acusações ao Cunhal, e aí é que o Cunhal diz a famosa expressão, olha que não sou doutor, olha que não. Olha que não sou doutor, lembro disso também. Era para isso. Mas hoje, achincalha-se o adversário, dizem palavrões. Não, é horrível. Não fica triste com o nível a que desceu. Mas eu acho que é o espaço público todo. Não é só aí. Um bocadinho fruto também das redes sociais e dessas coisas. Sim, acho que o espaço público está completamente contaminado e envenenado por um clima de ódio, discurso de ódio, total falta de pensamento, não é? Também esta coisa que há, trocar o pensamento por sentimento, não é? Sim. Tudo agora eu penso, eu sinto, não sei o que eu acho. Não é eu penso, eu acho. Por isso é que a Realidade é boa, porque é uma revista de pensamento. Foi isso mesmo. Foi essa coisa, o que a distingue. Por termos por sentirmos essa falta. Não há muitas. Não. E nós, em Portugal, não há mesmo, creio eu, pelo menos com esta ambição internacional. Exatamente. Há revistas académicas, obviamente, ótimas. Claro. Agora, o que nós... E também não queremos ser uma revista de opinião. A opinião tem o seu lugar, mas nós não queremos ser uma revista de opinião. Nós, quando convidamos alguém para escrever sobre um tema, já escrevemos, aliás, já escolhemos, aliás, e convidamos colaboradores do Observador, o que queremos
é ver antes o que é que a pessoa disse, escreveu sobre esse tema. Se tem obra sobre esse tema. Não nos interessa que venha ali dizer, eu acho que... Uns bitites. Não, os bitites. É a invasão dos comentadores. Vivemos a democracia da opinião, costuma dizer o Zé Manuel. Exatamente. E, portanto, o que nós queremos é alguém que, sobre um tema qualquer, escreveu, tem obra publicada, tem pensamento. Tem pensamento, o que disse foi ouvido, e, portanto, vale a pena pedir-lhe os nossos textos contributo são naquele todos tema. Originais, claro. Inéditos, portanto, não são repescados de outros... Essas pessoas meios. Que escreveram livros escrevem propositadamente para a Iletra na forma que nós os convidamos a escrever, que seja simultaneamente alguma coisa com rigor e profundidade, mas que tenha uma linguagem e uma preocupação de comunicação com os leitores, que obviamente são leitores que não pode ser uma coisa muito hermética, que têm muito... cultura, mas e que têm interesses culturais, mas que não são especialistas nos vários temas que são tratados. Exatamente. É uma revista de pensamento, reflexão e crítica. Pensar é para todos, mas são alguns é que sabem. Eu gosto muito disto. E que é uma revista, como diz o Zé Manuel, que é uma revista, não é uma revista de opinião, mas é uma revista que se vê e que se lê. E, de facto, que se vê é muito importante. Tem este cuidado gráfico extraordinário, sim, sempre. Nós assumimos que é uma revista de papel. Tem, obviamente, um site e também tem Instagram como instrumentos, mas é uma revista de papel, claro. Em que, desde logo, a qualidade do papel, a escolha do papel... Que às vezes muda, é engraçado, conforme os temas e as secções. É fundamental. É muito nítido. E depois tem, obviamente, um cuidado especial no design e também... o João Machado e o Jorge Moreira, aqui fica esta menção. O João Machado, e depois tem o Gabriel Barbi como editor visual da revista. E nós damos uma grande importância também às artes visuais. Sim, há sempre um artista convidado. Um artista convidado. Neste caso é Miriam Ken, e para além disso, que aliás tem uma exposição no MAT agora. Exatamente. E para além disso, nós acompanhamos os artigos sempre de obras de arte e que não querem ser uma coisa ilustrativa. É uma espécie de um discurso visual paralelo. Exatamente. Que acompanha, complementa e ilumina e muitas vezes contrapõe àquilo que as palavras dizem. Os temas já foram muitos nestes 7 anos. Nós queremos fazer o retrato. Os viagens de turismo, a velocidade, a juventude, a memória, os animais, os jovens para sempre, o ócio, o lazer, os números. Até já foi a comida, o futebol e já foi a estupidez. Este é extraordinário. Sim, a estupidez é incrível. Foi logo o segundo. O Flaubert que dizia, não é? Exatamente. A estupidez é de todos os tempos, mas cada tempo tem a sua estupidez. Tem uma estupidez. E nós perguntámos qual é a estupidez do nosso tempo, não é? É tão curioso isso. Esse dossiê responde, ou tenta responder a essa pergunta, mas todos os outros temas que foram... Nós pretendemos fazer um retrato instável e inacabado do tempo e do mundo. E, portanto, muitas coisas existiram sempre, mas no nosso tempo têm uma tonalidade e têm uma forma... É diferente, claro. Diferente do que passado. Marca, por exemplo, a atenção. O tema da atenção. A atenção hoje, até se diz, talvez seja a mercadoria mais em disputa. Porque toda a gente suscita e anda à procura da nossa atenção, porque, nomeadamente, é aí que ganha dinheiro. E é cada vez mais curta, não é? Exato. Nós somos bombardeados por pela informação. Toda a hora. Mas, quer dizer, há uma concorrência e uma competição terrível para captar apanhar a nossa atenção. Exatamente. E isso é uma coisa... Por exemplo, o Yves Citon, que é um dos grandes especialistas dessa matéria, foi um dos colaboradores desse dossiê, colaborou, aliás, também já noutros, e, portanto, a revista vai fazendo, por exemplo, os animais, há uma importância inédita dos animais, da defesa dos direitos dos animais, da tradução política disso, que é muito recente, em partidos, que é uma coisa muito recente. Exatamente. Também foi uma pergunta que nós fizemos: o que é que isto quer dizer? Isto é sintoma de quê? No nosso tempo? Incrível. Estou a pensar também que o humor é outro tema. Houve também uma exposição da Fundação uma exposição sobre o humor. O riso, o que é que a gente riu hoje? Aquela ideia de que o humor é sempre inteligente, que é uma ideia absolutamente estúpida. Sim. Eu adoro isto. De facto, o ser humano manifesta a sua estupidez através do humor também. Muitas vezes. Piada mais grosseira e tal. Mas há pessoas que fazem humor com inteligência, claro. E também com estupidez. Como tudo, não é? Exato. Como tudo. Gosto muito disso. O humor também já serviu para regimes totalitários. Eu li lá isso. Serviu para ostracizar grupos raciais e étnicos, classes sociais.
sinais de orientação sexual. Sim, pode ser uma arma, não é? Sim, agora estamos a levar agora com isso, terrível, com este julgamento agora. Nas ditaduras, e nos regimes que são menos democráticos ou menos liberais. Mais totalitários. Há, ainda hoje, estamos a ver isto todos os dias, continuamos a ver que uma das maneiras de diminuir, humilhar os adversários é através de umas piadas que passam por ser humor, mas que são normalmente uma manifestação de estupidez. Ignorância e grosseria. Que mundo é este que a gente está a viver agora? Nós estamos a terminar com depois das pandemias, as guerras, os populismos. Que mundo é este? Eu acho que é um mundo perigosíssimo. E instável. Se tivesse que dizer, instável, incerto, ameaçado. A própria democracia. Com guerras. Julgávamos que era um dado adquirido e não é? Sim, nada está adquirido. Outra vez está a ser. Tudo o que há de melhor foi posto em causa e tudo o que há de pior regressou. Sem querermos ser apocalípticos, a verdade, acho que o Walter Benjamin dizia que todas as épocas se imaginaram a viver sobre um abismo. Mas provavelmente a nossa tem mais razões para se imaginar a viver sobre o abismo. Houve outras também que viveram sobre o abismo. Os paralelos, que não podem obviamente ser uma homologia total entre os anos 20 e 30 do século XX e agora são inquietantes e ameaçadores e assustadores. E nós na Eletra continuamos, falou, e agradeço-lhe muito, dos temas das últimas duas Eletras, 28 e 29, o livro e as transformações, e o corpo também. Hoje é um tema fundamental da nossa época, pelas mudanças tecnológicas, pela relação entre o corpo físico e o corpo etário, ou entre o corpo biológico e o género e o sexo, ou também, por exemplo, os atletas de alta competição, para quem o corpo é uma espécie de máquina que visa a perfeição. Tudo isso está nesta Eletra, contemplado neste número 29, neste número de verão. Muito bem, e eu só lembro uma frase sua que eu gosto muito, isto a propósito dos tempos difíceis em que vivemos, e o José Manuel dizia que os políticos se queixam que este tempo, esta democracia está tudo com problemas, e dizia, um político que se queixa sempre disto é como um capitão de um navio que se queixa do tempo, que o mar está mau, quer dizer, e tem que saber conseguir levar o barco, não é? Por mais contrariedades que estejam a viver, nós temos 10 segundos. O grande problema não é que o tempo seja muito mau, terrível, ameaçador, etc. É que não haja gente que saiba responder e transformar isso, como aconteceu muitas vezes no passado, em grandes atos. Exatamente, levar o barco a bom porto. Sim, como o Churchill, quando assumiu o governo da Grã-Bretanha, era um político de que muita gente duvidava, de que tinha uma mão, muito descrédito por algumas coisas do seu passado, e no entanto conseguiu naquele momento crucial afirmar as suas grandes qualidades de resistência, de coragem e os seus princípios fundamentais da democracia, não é? Precisamos de um Churchill, portanto. E precisamos de políticos que não andem permanentemente a correr na máquina da sociedade do espetáculo, que é outro tema também fundamental. Quer dizer, acusam outros de populismo e eles próprios estão todos os dias a fazer e a cometer atos de populismo, mesmo os que não são populistas. Exato. E depois admiram-se que o populismo renda, não exatamente. É? Ganha e é preciso que saibam pôr os valores e os princípios e os propósitos que têm, doa a quem doer. Exatamente. Muito importante. Porque mesmo que não ganhem naquela altura, vão ganhar mais tarde. Muito bem, fica este recado tão importante. José Manuel Santos, queria agradecer muito a sua disponibilidade em vir aqui e parabéns por esta revista Eletra, que consiga sempre dirigir com o grande contributo que tem esta revista para o nosso pensamento. Bem-aja. Muito obrigado também pela conversa tão agradável.